Vamos para a próxima, meu filho? Então vamos para a questão 3, que já é uma questão sobre hardware, né? Vamos ver lá. Assinale a opção que indica o tipo de memória que é integrada à placa-mãe, isso é importante, do computador, na qual as informações apenas podem ser acessadas e não alteradas, por serem gravadas pelo fabricante uma única vez. Essas informações que está falando aqui, aluno, sabe quem são? É a BIOS. A BIOS que é a responsável por isso. Então, você já sabe aí qual é a função da BIOS? E quando ele fala que apenas pode ser alterada, acessada, né, e não alterada, já dá a entender que a memória é não volátil, né? Porque o que é a memória volátil? A memória volátil é uma memória que apaga. Toda vez que você desliga o computador, ela apaga. Ela não retém informações. Diferente da não volátil, que retém informações mesmo com a máquina desligada. Então, vamos analisar aqui uma por uma para a gente ir eliminando. A DRAM, ela é um tipo de memória RAM. Memória RAM é a memória principal, a memória RAM é a mesa de trabalho do nosso processador e ela é volátil. A memória RAM só armazena informações enquanto o computador está ligado. Você desligou o computador, game over, as informações da RAM são apagadas, né? E ela não é memória que pode só ser acessada e não alterada. E ela não vem nada gravada do fabricante, porque ela é volátil. Outra volátil é a cache. Cache também não entra aqui. A cache é a memória de antecipação. É a memória, aluno, que ela vem dentro do processador, tá? A cache ela vem dentro da CPU e ela tem a função de acelerar a velocidade de processamento da nossa máquina. Como é que ela acelera? Porque a regra, toda vez que o processador for buscar uma instrução, ele busca na RAM. Ele fala assim, RAM, me dê a instrução. Como a RAM é uma memória mais lenta e não acompanhou a evolução do processador tanto quanto ele, criaram a cache. Então, de vez o processador pedir uma informação na RAM, ele recorre à cache. Se a cache tiver informação, o processamento é feito de maneira mais rápida. Se a cache não tiver, aí ele recorre à RAM e o computador dá um atrasozinho. Então a memória meio que antecipa, né? Outra, SSD. SSD pode até ser uma memória não volátil. Beleza. Só que o SSD não vem com nada gravado de fábrica. O SSD ele é responsável em armazenar o que a gente instala no computador. Na hora que você instala seu Windows, regra é no SSD. Na hora que você instala seus programas, seus joguinhos, regra é no SSD, né? O SSD é típica memória que a gente conhece como memória secundária, né? E é um tipo de memória também flash, que é uma memória que substituiu o HD, né? O HD saiu de linha praticamente, quase não vem mais computadores com HD e o SSD entrou em ação. Outra que eu vou excluir é a virtual. A virtual é uma memória criada dentro do HD ou dentro do SSD. Quando? Assim que a gente instala o sistema operacional no computador, ele calcula o tamanho do disco e ele separa um pedaço do disco, tanto do HD como do SSD. Para que ele separa? Para servir como memória virtual. E quando que ele vai usar? Quando a memória RAM esgotar. Porque a memória RAM tem um limite, né, aluno? Você compra um computador, vem lá 4 GB, 8 GB, 16 GB, seja lá quanto for, e ela armazena o que a gente executa. Quando a gente abre muita coisa, executa muito programa, a memória RAM tende a acabar, passa a não ter mais espaço nela. Então, para a máquina não travar, ela passa a usar o SSD, a memória virtual, como se fosse a memória RAM, entendeu? Então, era a memória de desafogo, era como se fosse uma reserva da RAM. Então, não sobra quem, meu filho? A ROM, que é a resposta. ROM lá, ó, que é a memória, né, lá, é um chip, tá vendo? Já vem de fábrica com informações gravadas pelo fabricante. É a típica programação embarcada, né? A gente também chama de firmware. Aí quem que seria essa programação embarcada? BIOS, o setup e o post. São os 3 programinhas que vêm dentro da memória ROM. E qual é a das principais funções da ROM? Carregar o sistema operacional
o boot, dá o boot no computador. E onde que o sistema é carregado? Na RAM. Então, olha que interessante. A ROM, que é responsável em dar o comando para o sistema ser carregado na RAM e ser executado. Ok? Apagar a cache aumenta a velocidade de equipamentos fuleiros. Éder, não vá confundir a cache do processador, que eu expliquei, com a pasta dos navegadores. Os nossos navegadores têm uma pasta chamada cache, que é a que armazena os sites que a gente acessa. Que também tem a função de quê? De acelerar. Quando você acessar a página pela segunda vez, a página é carregada mais rápida, porque ela já está dentro da cache. Tá? Você apagar a cache dos navegadores, você abre espaço na máquina. Não acelera não, tá? Então, pelo que eu entendi, deve ser a cache dos navegadores que você está me perguntando. Fechou?